Oi, gente. Agora a nossa primeira convidada conseguiu entrar. Vamos poder dar início ao nosso evento. Antes de começarmos, eu só queria, falar um pouquinho do que eu falei no início. Não esqueçam de preencher o check-in. O check-out vai ser no final da segunda palestra, a gente vai lembrando vocês. Hoje é o nosso segundo dia de evento sobre violência contra a mulher, os desafios do contexto, com foco hoje na violência contra a mulher trans e no atendimento médico às mulheres vítimas de violência. Qualquer dúvida, deixem no chat, que no final da palestra a gente repassa para a nossa palestrante, né? Ou fica ao critério dela, se ela preferir fazer algo mais interativo. Tem uma mãozinha ali embaixo que a gente pode levantar para tirar dúvida. Acho que é isso, acho que podemos começar. Ruby, está me ouvindo? Não sei se é Ruby. Ruby ou Ruby? É Rubi. Ruby, ó. Estamos te ouvindo bem, então acho que a gente pode começar. Tô só tentando me Queria. apoiar aqui, que o meu negócio que tava apoiando deu errado. Tá bom. Então, enquanto você se ajeita, eu vou te apresentar, pode ser? Pode. Pode ser? Então tá bom. Gente, nossa primeira convidada, a Ruby Rodrigues, graduando em Gestão de Recursos Humanos, vice-presidente da Associação das Travestis e Transsexuais do Acre, palestrante e militante pelos direitos iguais para a população LGBTQIA+, contra a discriminação e desigualdade. Rubi, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui com a gente. Eu te passo a palavra agora e desejo uma ótima palestra a todos que estão aqui. Obrigada, querida Leandra. Não tá dando nenhuma interferência não, né, no meu áudio? É que eu tive que Não, tá ligar aqui, ótimo. tive que ligar o ventilador, porque aqui no Acre ainda é dia. E tá muito quente. Para mim é um imenso prazer poder participar desse momento junto com vocês. Né? Eu agradeço o convite, que foi um convite para mim assim bem surpresa, né? Eu fiquei muito feliz por poder participar deste momento. E ontem mesmo ainda participei de uma live pelo IFM da Uninorte, aqui de Rio Branco, aqui do Acre. E para mim foi uma grande satisfação poder hoje estar aqui com vocês, né, principalmente para abordar o tema, que é o tema da transexualidade, né, que é um tema que as pessoas hoje em dia ainda estão engessadas, né, ainda estão meio que a ver ali, tá legal, mas ainda tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade quanto a respeitar o nosso nome social, e isso é bem importante estar debatendo com vocês, né, que serão futuros profissionais aí que estarão no meio a tantas outros atendimentos, outra população, né? E para mim isso é de extrema importância mesmo, poder abordar nesse momento agora, né? Um momento que a gente está vendo de muitas dificuldades, retrocessos, né? Eu sei que todo mundo já escutou falar sobre essa palavra do retrocesso, que realmente a gente vem aí de uma sustentação política que está fazendo com que nossos direitos que a gente conquistou, eles sejam extinguidos com base de privilégios, né? E a gente sabe que não é privilégio, a gente sabe que em nenhum momento a gente estava em busca de direito a mais, principalmente na questão de recuperação de dignidade e da questão de buscar cidadania para a nossa população. E isso, para mim, assim, é primordial poder tá abordando esses assuntos, né, nesse momento, principalmente estar aqui de Rio Branco, aqui do Acre, né, para mim que sou uma mulher transexual, é, é, é um tema que às vezes vocês podem pensar assim, ela domina e tudo isso, mas sempre tem algo novo a se falar diante da situação atual que a gente está vivendo, né?
nosso principal, nosso principal objetivo agora é trazer para principalmente profissionais de saúde a questão da sensibilidade ao nosso atendimento, trazer também a questão de implantação de laboratórios transexualizadores, né, que eles tragam para nossas amigas, nossas irmãs e irmãos transexuais essa dignidade de poder fazer a readequação da sua aparência física, né? Eu costumo dizer que nós não nascemos em corpos errados, né? Às vezes tem gente que diz assim, eu nasci num corpo errado. Não, eu nasci num corpo que precisa ser readequado com o que a minha essência é, né? E isso difunde muito na questão de ser um corpo errado. Na realidade, nasci no corpo certo, só que minha identidade foi construída a partir de um outro momento, de uma outra situação. E eu não sei se eu estou falando muito rápido. Não, tá perfeito, pode continuar. Quero também até, já cheguei atropelando tudo, eu quero também pedir desculpa pelo meu atraso, porque eu trabalho e eu estava pensando que era 18h30, mas eu não tinha me alertado que era horário de Brasília, né? E aí eu tive que correr atrás aqui no trabalho, adiantar algumas coisas, ainda nem consegui adiantar tudo, mas para mim também é de suma importância estar aqui com vocês nesse momento e principalmente para estar nesse anseio, né, de tirar dúvidas ou algo que eu possa contribuir para esse momento, que é um momento de extrema grandeza, né, que a gente vai poder estar estreitando laços e realmente podendo até mesmo trazer mais parcerias futuras, que a gente possa trazer mais debates. Eu costumo sempre falar que não custa nada a gente querer saber, né? Às vezes é melhor você errar, é melhor você não errar do que você errar e não saber por que está errando, né? E principalmente dentro do meio trans, a, a gente pode observar a falta de preparo, tanto nos atendimentos públicos, como em atendimentos privados, como na questão de saber tratar pelo pronome correto, né, porque isso é uma grande dificuldade ainda. As pessoas ainda não sabem o que é uma mulher transexual, não sabem o que é um homem transexual, acaba se viralizando tudo como transexualidade, né? Não sabe que travesti é uma identidade feminina, que não existe o travesti, sim a travesti, né? São dessas coisas que a gente vem se vem reeducando a nossa sociedade, trazendo essa abordagem, essa questão humana, né? Porque o que é um tratamento? O que é um tratamento pelo nome social? O que é um tratamento pelo gênero na qual a pessoa se apresenta? É algo que é direito, né? Além de ser direito, é algo que as pessoas precisam, a cada dia, se desconstruírem para poder reconstruir essa questão de saber tratar uma pessoa trans, principalmente no Brasil, né? Que o Brasil, a gente sabe, eu não estou contando nenhuma novidade, eu acredito que vocês sabem que o Brasil é o quinto país que mais mata pessoas transexuais do mundo. Olha que o mundo tem bastante países, é cerca de 200 países, né? E nós estamos em quinto lugar, isso não é motivo de orgulho, em assassinato de pessoas transexuais, sendo que 90% desses assassinatos são de mulheres, né? A gente vive em uma sociedade doente que não respeita a mulher trans como mulher, mas assassina ela, mata de forma brutal por ela ser a representação feminina. Por sermos a representação feminina, acabamos sendo agredidas muito mais do que os homens transexuais, principalmente sustentada ainda pelo machismo, né? Visto que o machismo hoje ele domina todos os campos sociais e ainda baseados a fundamentalismo religioso, é que nossos direitos eles são a cada dia mais privados, retirados,
e muitas vezes somos violentadas por essa sociedade que se diz estar fazendo algo pela ordem, pelos bons costumes, pela família, como se nós, pessoas LGBTs, não fôssemos famílias. Tem, tem alguma pergunta aí? Eu acho que eu vi alguma coisa subindo aqui. Ainda não tem nenhuma pergunta, não. Muito obrigada. Tá muito legal. Pode continuar falando. É que eu vi aqui um negócio, acho que foi do meu WhatsApp. É que eu tô fazendo a aula aqui pelo meu celular, né? Que o meu notebook, ele não tem uma... Ele, não é nem meu notebook é emprestado, porque eu não tive dinheiro ainda para comprar um para mim. E aí ele não tem uma resolução da câmera boa, não. A câmera dele é ruim. Essa aqui ao fundo, eu sempre costumo trazer a bandeira trans, né? Eu costumo sempre dizer que é uma bandeira que ela é azul, rosa e branca, mas é uma bandeira que é lavada com sangue. A bandeira que é lavada com sangue de outras pessoas transexuais que estavam antes de mim, que vieram antes de mim, que precisaram enfrentar tudo isso que a gente enfrenta hoje pela conquista da nossa dignidade, né? E eu tenho, em todos os lugares que eu vou, eu levo ela onde eu estou, seja em live, seja em espaço, seja em qualquer lugar, eu estou com ela, porque essa é a nossa representatividade, né? É a nosso marco de luta. Mas a nossa principal bandeira é o nosso corpo. É o nosso corpo que é balançado todos os dias nas ruas, nas praças, nas cidades e principalmente nas esquinas noturnas, né? Que a gente pode observar que a nossa maioria, principalmente das mulheres transexuais hoje em dia, elas estão na prostituição, não por uma questão de vaidade, não por uma questão de não saber fazer algo melhor, e sim porque todos os dias nós somos empurradas para estarmos nesses locais, para estarmos à noite, nas escuridões, principalmente pela falta de oportunidade, pela falta de emprego, pela falta de capacitação e pela falta principalmente de acolhimento, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele até mesmo religioso, porque até mesmo da religião a gente é privada. Temos a privação de termos religiões ou de fazermos parte de religiões, de alguma delas, né? Eu sou da religião do Candomblé, onde foi a única religião na qual eu fui acolhida com a minha identidade de gênero e também Qual é o... com... Escolhesse um livro? Alexandra, eu acho que seu microfone tá ligado. Oi, gente, na verdade eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que Sim, eu abri pode e falar, fiquei aqui querida. falando que meu filho apareceu aqui do lado, desculpem. Eu queria saber da Rubi, é isso, né? Isso. Falei certo, né? Se ela podia passar para gente algum momento ou até alguma dica, como futuros médicos, né? De alguma situação que ela tenha se sentido ou invadida ou de alguma forma violentada durante o processo dela nos tratamentos, ou hormonal, ou não sei se fez alguma cirurgia, ou em algum tratamento estético. Se em algum momento ela pensou que o atendimento pudesse ser diferente do que ela recebeu. E o que ela poderia falar para a gente, assim. Maravilhosa pergunta, Alexandra. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Olha, se eu for contar para você que geralmente, assim, antes de eu ter retificado o meu nome, antes de eu ter mudado o meu nome nos documentos, eu sempre sofri, não somente eu, como também outras meninas, principalmente com a questão do nome, né, onde no atendimento a gente precisa apresentar documentos, né, e no documento geralmente o nome é diferente do qual a gente se apresenta. E todas as vezes
que eu precisava ir ao médico, eu só deixava realmente quando era uma situação bem crítica, como todas as outras meninas também é da mesma forma, pela questão de chegar lá, passar pelo constrangimento, pela discriminação e, além de tudo, ter que apresentar um documento que não convém com a identidade vivida e percebida, né? Esse é um dos fatores, assim, primordiais que distanciam pessoas trans da medicina, dos cuidados, né? A gente sabe que a expectativa de uma pessoa trans, de uma mulher transexual, a expectativa de vida é de 35 anos, né, no Brasil, tanto pela questão da violência, como também pela questão da saúde, né, pela falta de cuidado da saúde, pela falta de prevenção, pela falta de atenção por meio dos órgãos de saúde. E um outro fator que implica muito, Alexandra, é a falta do tratamento hormonal, né? A falta do tratamento hormonal adequado. Aqui, principalmente aqui em Rio Branco, aqui no Acre, a gente tem na saúde pública uma série de médicos endocrinologistas que se autodeclaram incapazes de fazer um tratamento hormonal ou de prescrever um tratamento hormonal para uma pessoa trans. É uma das grandes dificuldades que a gente tem passado dentro do nosso estado, quanto a essa, como poderia dizer, essa incapacidade e, ao mesmo tempo, como se fosse algo que eles fizessem porque como se fosse como se fossem alienados, né? Como se deixassem de nos atender por esse simples fato de dizerem não estar preparados para prescrever um tratamento hormonal. A outra questão também é o tratamento com pronome devido, né? Porque muitas vezes, como eu falei agora há pouco, a identidade de uma pessoa trans, ela é de acordo com o que ela se auto-apresenta, não com um documento e muito menos com a forma na qual a pessoa que vai nos receber acha. Perguntar não custa nada, perguntar é algo que não machuca. Eu acho que machuca mais discriminar ou até mesmo tratar de forma indevida do que perguntar, né? E a questão do pronome feminino para mulheres trans e travestis é bem difícil, né? Principalmente porque ainda para a medicina, para muitos médicos, se vê muito a questão biológica. E a identidade trans não é uma identidade biológica, é uma identidade construída, é uma identidade de gênero, não é o gênero biológico, e sim uma identidade de gênero, uma identidade que se é construída de acordo com a vivência, de acordo com a essência da pessoa, e não com o sexo biológico. E ainda se tem muito essa dificuldade de a gente conscientizar muitos profissionais da saúde na questão desse tratamento adequado, desse tratamento devido e dessa sensibilidade. Porque, além de se ter tudo isso, tem a questão da sensibilidade. Como que eu vou tratar? Como que eu como médico ou como médica, vou tratar uma pessoa trans? Eu vou tratar pelo que eu estou vendo, pelo documento, ou eu vou perguntar, né? E tem essas entrelinhas que se cruzam, que eu sempre costumo dizer. Se você está vendo uma mulher na sua frente, se apresentando como mulher, e ela está com um documento lá que ainda não está mudado o nome, eu tenho certeza que você não vai precisar perguntar se ela é uma mulher ou se é um homem, né? Você vai estar diante de uma mulher transexual, né? Agora, se, por exemplo, vai haver casos, que nem aconteceu comigo, já aconteceu comigo de eu ir para uma consulta médica, sendo que eu já estou retificada, meu nome já está alterado nos meus documentos, apresentei meus documentos e eu estava com um grau de infecção urinária muito alto. E eu cheguei a fazer exames e tudo, né? Pelo fato do médico ele não ter se atentado, não ter tido esse olhar sensível, ou até mesmo, eu não sei, devido
a qualquer outra coisa, o médico perguntou se eu estava no período menstrual, né? Foi algo assim bem, eu me divirto um pouco, mas não é algo que foi divertido, porque realmente a gente observa que é complexo. Se é complexo para você, profissional da saúde, para nós é mais complexo ainda, né? Porque a gente vive isso todos os dias. Enquanto um profissional de saúde, ele vai viver uma experiência no momento, ou aqui ou acolá. E são situações, Alexandre, que a gente se depara todos os dias na nossa vida. São situações que acabam nos criando muros e barreiras para que a gente possa encontrar dignidade no atendimento, ou até mesmo ter esse acolhimento necessário, né? E é muito difícil hoje em dia. A gente já vem de um sistema de saúde que está vivendo essa situação da pandemia. A gente vem do sistema de saúde que já estava sofrendo vários colapsos, muito mesmo até antes da pandemia. E é realmente assim uma questão de reeducar, né? Reeducar. E na questão de cirurgias, não cheguei a fazer nenhuma cirurgia, né? Até porque para uma pessoa se declarar transexual, nem sempre a cirurgia será algo necessário para que aquela pessoa ela seja uma pessoa trans, e a cirurgia é algo que é individual de cada mulher transexual, por conta que há situações e situações. Eu sou uma mulher transexual que eu aprendi a conviver perfeitamente da forma que eu sou, com meu órgão sexual. Precisei fazer uso de hormônios, né, que no caso eu fiz um uso indevido. Quando eu comecei a tomar hormônios eu tinha 19 anos, e aos 29 eu suspendi, parei de tomar, porque eu me automedicava, né? Eu me automedicava justamente por essa falta de atendimento clínico, por essa falta de orientação médica, que, como eu falei no início, a maioria dos profissionais, principalmente que são os endócrinos, né, os responsáveis pelo nosso indicativo de tratamento, eles se declaram incapazes de fazer esse tratamento adequado para nós. A gente tem no Brasil inteiro, somente no Rio de Janeiro, São Paulo e em Goiânia, eu acredito, se não tem mais outro lugar, não lembro agora, que são os centros e os laboratórios transexualizadores que fazem realmente a indicação e a prescrição para as pessoas transexuais fazerem seus tratamentos, né? E sendo que aqui na minha cidade a gente sofre muito com essa falta, com esse amparo, né? Que seria que ainda não é visto como uma questão de saúde pública, mas que, se for analisar verdadeiramente, é sim uma questão de saúde pública, porque a gente tem casos de homens trans que se automutilam, que cortam os seios, a gente tem casos de mulheres transexuais que mutilam seus órgãos sexuais, né? Nem todas as mulheres transexuais, nem todos os homens transexuais aprenderam a viver e conviver com seu corpo. Muitos deles realmente necessitam dessas readequações, né? No caso da cirurgia de redesignação sexual para a mulher, na mamoplastia para o homem trans, né? E o nosso sistema de saúde, ele oferece, mas a gente sabe que é uma lista de espera muito longa. É uma fila de espera que ela tem uma grande demanda, um grande número de pessoas inscritas que necessitam e que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Obrigada por trazer esse olhar, né? Quem sabe acaba auxiliando na nossa formação também para que tenha um olhar mais amplo, né? E baseado numa realidade. Obrigada por compartilhar conosco. Eu é que agradeço a sua pergunta, que ela foi assim essencial, que como eu caí aqui
eu estava trabalhando e saí do trabalho, aí eu perdi a concentração completamente do que eu ia falar. E você me deu uma luz, assim, ideal do que eu precisava, né? E preciso trazer a esse momento, que é um momento de grande importância, porque vocês não vão sair daqui expert, mas vocês vão sair daqui pessoas mais sensíveis. E eu acredito que no momento em que se busca o conhecimento, é um momento que está querendo se desconstruir, né? E como profissionais, vocês vão estar a cada dia se renovando e trazendo este verdadeiro acolhimento, né? Porque pode se parecer uma besteira tratar alguém pelo nome que ela se reconhece, mas eu sempre costumo trazer uma ilustração bem clara, uma forma de empatia para quem é cisgênero, para quem é heterossexual, que o que representa para uma pessoa trans ela ser chamada pelo nome que ela gosta, não é pelo nome do documento. O que representa para uma pessoa transexual ser respeitada da forma do gênero que ela se reconhece. Eu costumo sempre figurar que eu acredito que alguma pessoa que está aqui, ou até mesmo todos, um dia tiveram um apelido que ele não era legal, um apelido que era, era pejorativo, ou ele incomodava você. E eu costumo figurar essa forma de trazer essa empatia para quem é esse gênero, que para nós, o nosso nome civil, quando a gente não altera, o, tratar uma pessoa trans pelo nome diferente da qual ela se apresenta, é como se fosse chamar ela por um apelido que ela não gosta, por um apelido que fere, por um apelido que traz lembranças ruins ou que não atrai e não traz dignidade para ela, né? É uma forma de empatia que eu trago essa reflexão para vocês, né? Que procurem sempre usar o pronome correto, respeitar o nome social, porque nem todo mundo ainda teve acesso à alteração do nome. A gente tem, assim, a média de acessibilidade ainda que aderiram à alteração do nome. A gente tem somente 40% da estimativa de pessoas trans no Brasil que aderiram à alteração de nome e gênero. Lembrando que a alteração de gênero, com a resolução que foi de 2018, que veio do CNJ, ela define a alteração de gênero sem a necessidade da cirurgia, sem a cirurgia de redesignação sexual. Então, uma pessoa transexual, seja ela masculina ou feminina, ela pode solicitar a alteração do nome junto ao cartório como um processo administrativo, tanto do nome como do sexo, porque o sexo que é colocado no documento representa a identidade de gênero e não a sexo biológico, né? Então, foi desse entendimento, da partir desse entendimento, que o Conselho Nacional de Justiça definiu sexo, né, apresentado na documentação como isso, como uma forma de trazer dignidade para a pessoa transexual e que não se não se adequaram ainda, né, a essa situação. Chegou uma... Ah, não é pergunta. Ô, Rubi, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Além da empatia com o nome social, né, esse respeito, você teria alguma dica para a gente numa consulta no exame físico? Teria alguma situação que você já passou, ou que você conhece, de uma mulher trans se sentir invadida por algum procedimento feito da maneira errada, pela falta de respeito no contato mesmo? Tem alguma coisa que você poderia passar para a gente sobre isso? Olha, na realidade, a gente precisa, quanto a movimento social ainda, trazer essa conscientização tanto para as pessoas transexuais, que a mulher transexual, ela necessita realmente do urologista, e que o homem transexual, ele vai precisar
realmente de estar sendo acompanhado pelo... Ai, esqueci agora. Tá desligado. Ginecologista? Ginecologista, isso. E é necessário porque, mesmo que nossa identidade de gênero ela seja diferente do sexo biológico, mas o nosso sexo biológico, ele precisa de cuidados. Nosso corpo precisa de cuidados, principalmente para homens transexuais, né, que precisam procurar regularmente o ginecologista, pela questão uterina, pela questão de fazer o preventivo, né? Para mim, assim, a única situação que aconteceu, assim, que não chegou a ser ruim, mas foi vexatória, foi quando eu falei, né, relatei a experiência que passei por uma infecção urinária e o médico me perguntou se eu estava num período menstrual e eu fui falar para ele que não. Mas eu até não culpo ele, né, por conta que realmente ele não estava preparado para aquela situação, ele não me examinou, ele não perguntou, ainda se há uma grande necessidade de se ter o campo dentro da ficha médica que fale sobre a orientação sexual, a identidade de gênero do paciente, porque é um fator promissor, né? Não é algo que fere perguntar sobre a identidade de gênero ou sobre a orientação sexual, dependendo da especialização que você vai procurar, né? E é algo que poderia ser, eu sugiro até como um fator que pode ser acrescentado dentro das fichas médicas, a questão da orientação sexual, como se você se reconhece como uma mulher trans, uma travesti ou um homem trans, né? Para que aquele atendimento ele possa realmente ser um atendimento adequado, possa ser um atendimento que vai trazer a necessidade daquele paciente naquele momento, que ele vai abordar aquela necessidade, né? Eu lembro que uma vez eu também eu tive uma necessidade de ir no urologista. E isso foi bem constrangedor para mim, assim, porque na época eu estava na fila pro urologista e sendo que só tinham homens, né? Só tinham homens na fila. Eu também não tinha alterado meu nome ainda. E foi algo assim bem difícil para mim ficar ali, foi uma necessidade realmente, é como eu falei para você, eu só procurei realmente urologista porque era uma necessidade de extrema urgência, que eu precisava, que estava tendo dores e fui encaminhada para o especialista, porque e tive muita vergonha quanto a isso, de ter que me despir, de ter que ser examinada, né? Pela aquele momento. Ainda bem que foi um profissional assim que ele teve realmente assim a sensibilidade. Ele foi não foi um profissional transfóbico, nem homofóbico, nem um profissional que ele quis expelir qualquer visão dele, qualquer opinião dele. Isso foi bem tranquilo para mim. O que foi constrangedor foi essa questão de estar no meio de outros homens para uma consulta que era somente para o urologista, né? Que é o mesmo caso que acontece com os homens trans que precisam procurar o atendimento ginecológico, né? Que a gente teve a ANTRA agora, que é a Associação Nacional de Travestis do Brasil, que lançou a cartilha sobre a saúde do homem trans, porque na realidade nós mulheres trans o nosso sistema biológico ele é diferente do homem trans, né? E a gente sabe que pelo homem trans ser do sexo biológico feminino, se há necessidade de fazer o exame uterino, né? O exame preventivo todo ano, eu acho que é 2 vezes ao ano, não sei. E aí a ANTRA ela lançou essa cartilha, né, que fala sobre a sexualidade e a prevenção para homens trans. Eu achei muito legal, inclusive se vocês desejarem, depois eu posso mandar ela em PDF para vocês analisarem. É uma cartilha bem legal.
A gente também tem a cartilha do Ministério Público do Acre, que fala sobre o atendimento LGBT em si, né? Seja ele em qualquer ambiente, seja o que você precisa para saber como atender melhor uma pessoa LGBT. A gente tem essa cartilha pequena, ela não é extensa, e ela é muito rica também, né, na questão de orientação para tratamentos quanto ao pronome, quanto à identidade de gênero correta, saber que homossexualidade é orientação sexual e identidade de gênero é identidade de gênero, né? Que no caso eu sou uma mulher transexual e eu sou uma mulher heterossexual, né? Porque se eu me reconheço e eu vivo como uma mulher, a minha orientação sexual é voltada pelo quê? Pelo meu sentimento, voltado ou ao sexo oposto, ou ao mesmo sexo, ou a ambos os sexos. Que isso aí que se caracteriza a orientação sexual. Eu costumo sempre abordar essa situação, porque às vezes as pessoas confundem muito. Ah, então você é uma mulher trans, mas você é homossexual. Não, porque eu só me relaciono com homens. Eu não me relaciono com outras mulheres ou com homens e mulheres. Então, a minha orientação sexual é heterossexual. E a minha identidade de gênero é uma mulher transexual. Né? Que no caso, se tem a mulher cisgênero, que é a mulher que se identifica com o sexo biológico, que ela pode ser lésbica. Da mesma forma que eu, como mulher trans, que me identifico com o gênero feminino e as minhas relações afetivas são com o gênero masculino, eu sou uma mulher trans heterossexual. E isso tem essa diferença entre a identidade de gênero e a orientação sexual, que precisa também ser analisado, né, principalmente na questão que eu falei sobre o atendimento humanizado, sobre o atendimento sensível do profissional. É muito importante essa questão. Muito obrigada, Ruby. Eu acho que eu falei tudo. Fala bastante coisa. Não, para falar é comigo mesmo. Eu sou faladeira. Com a gente também. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar para a gente? Fica à vontade. Bem, eu costumo sempre, quando eu vou falar, eu costumo sempre dizer, né, que a gente precisa realmente, como ser humano, seja você transexual, seja você cisgênero, seja você hétero, seja você bi, seja você homossexual, né, a gente precisa realmente se humanizar a cada dia e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, um pouco mais de empatia. Eu preciso tratar o outro da mesma forma que eu desejo ser tratada. Eu preciso abordar, eu preciso amar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser amada, né? Uma coisa que eu esqueci até de comentar um pouco é sobre as questões afetivas, né? Hoje em dia, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, né? E é o país que mais mata mulheres trans, e é o país que menos homens assumem relacionamento com mulheres trans, por conta do machismo, por conta do preconceito, pela falta de caráter, né? Que às vezes eu mesma já me relacionei com homens que eles queriam viver relacionamentos escondidos, né? E eu nunca aceitei, né, a me condicionar a esse tipo de relacionamento. E é algo também que fere, né, a nossa identidade, que fere a nossa vida no dia a dia, que fere nosso psicológico, nossa visão, né, de mundo, de coisas. E a gente está vivendo num mundo que realmente está cheio de conceitos e preconceitos que são apropriados a cada dia. Ou é apropriado por uma religião X, ou é apropriado por um governador Y ou um governante Y, né? E a gente está todos os dias batendo na tecla, a gente está todos os dias falando sobre a conquista de direitos iguais, e a gente vem sempre sofrendo com isso. A gente sempre vê
A gente vem de 2020 aí com 175 pessoas trans assassinadas no Brasil, com requintes de crueldade, só pelo simples fato de serem diferentes. Né? Às vezes as pessoas não entendem, mas podia ter, morreu, foi assassinada como qualquer outra pessoa poderia ter sido assassinada. Sim, pode ser sim, mas a motivação principal sempre é pelo fato da identidade de gênero ou pelo fato da orientação sexual da pessoa, que é a motivação. Principalmente, a gente vê aí várias religiões que se dizem em nome de Deus, que aceitam matadores, aceitam que se matem em nome de Deus, né? E a gente está vendo aí esse grande crescimento da violência em geral, e é o que eu costumo dizer para quem acha que a violência contra as pessoas trans é mimimi, né? Não é mimimi por conta disso, porque a pessoa trans ela não é assassinada porque ela fez algo que foi em decorrência disso ou daquilo outro. Geralmente ela é assassinada pelo simples fato de ser trans, pelo simples fato de representar algo diferente, por forjar, porque para a sociedade é isso, é como se a gente estivesse forjando uma identidade, como se a gente estivesse ali para afrontar alguém, e não é somente para viver a nossa identidade. A nossa identidade, ela não é para ninguém, a nossa identidade é para a gente. Uma mulher trans, ela muda o corpo dela, não é para ninguém, é para ela mesma. Uma mulher, do mesma forma que uma mulher cis, quando ela se arruma para ela não se arruma para um homem, ou se arruma para impressionar ninguém, e sim para impressionar ela mesma. Da mesma forma, uma mulher trans ou um homem trans. E a reflexão que eu quero deixar para cada um de vocês hoje, nesse momento, é essa. É que vocês possam ser cada dia mais humanos e que vocês possam transformar também outras pessoas próximas a você em pessoas mais humanas. Eu falei pouco, eu queria ter falado mais, o tempo não permite, mas eu acredito que eu, agora, nesse momento, eu despertei em vocês um pouco mais sobre a transexualidade, sobre as pessoas trans, sobre os seres humanos que são trans, porque não somos nem melhores nem piores do que qualquer outra pessoa, nós somos todos iguais, e dentro dessa igualdade, a gente convive e tem que aprender a nos amar e a nos respeitar. Não respeito por obrigação, mas um respeito de coração, porque a obrigação ela não traz respeito. No momento em que se obriga a ter respeito, não se é um respeito, é uma obrigação. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade. Quem quiser me seguir nas minhas redes, meu Instagram é rubi.8, né? Meu Facebook é Rubi Rodrigues. Quem quiser acessar lá minhas redes, tiver alguma dúvida, pode ir lá no meu privado, me perguntar, que eu estou disponível, né? E sempre quando eu falo, eu costumo dizer, olha, eu não cobro nada para falar, eu gosto de exercitar esse meu lado comunicativo, esse meu lado educativo, para as pessoas que realmente, como vocês, são humildes em querer aprender. Porque é mais feio quando a pessoa não tem humildade para aprender e para ser um ser humano melhor. Rubi, eu te agradeço imensamente em nome de toda a organização do evento. A gente estava ansiosa aqui para você chegar. Foi maravilhoso tudo que você falou, não só sobre a violência contra a mulher trans, que era o nosso foco, né? Mas também sobre questão de gênero, orientação sexual, respeito, empatia, sermos seres humanos melhores, como você mesmo falou. Muito obrigada, foi incrível, foi extremamente esclarecedor, que a gente possa ter outros momentos com você para te ouvir mais. O seu lado comunicativo é maravilhoso. Foi muito bom te ouvir, foi extremamente leve. Engraçado que semana passada nós tivemos também, né, um dia de evento, e acabamos tocando nesse assunto, e foi algo extremamente difícil, assim, e você trouxe um lado que a gente pode conseguir, sabe? Não é impossível, basta querer, basta estar fazendo esse trabalho aqui de conversar, de olhar para esse lado, de trazer visibilidade mesmo, e de tentar. Eu falo no meu nome e de outras colegas que estamos na primeira fase, né, do curso de medicina,
E se desde já a gente olhar para isso, eu acredito que quando a gente estiver lá atuando, a gente vai conseguir tratar todo mundo de uma maneira melhor, né? Com mais respeito, que é isso que todo mundo quer, não é ser mais ou menos reconhecida, é ser reconhecida igualmente. Então, muito obrigada por tudo que você falou. A gente até comentou ali no grupo a possibilidade de novos projetos, e espero que você esteja disponível para a gente. Foi muito bom te conhecer, muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço e estou muito feliz mesmo por ter participado, né? De grande honra poder estar contribuindo aí para que a gente possa estreitar laços, né? Uma coisa que eu esqueci até de falar sobre a questão de se desmarginalizar as identidades trans, né? No momento em que a gente marginaliza uma identidade trans, uma identidade LGBT, e é um momento em que a gente está realmente empurrando, voltando, empurrando aquelas pessoas para aquele caminho que sempre foi designado, que era o caminho da prostituição, o caminho da marginalidade, né? E às vezes muitas pessoas falam para mim assim: ah, Rubi, mas por que você conseguiu? Porque eu tenho família, minha família me acolheu, minha família não me jogou fora, minha família não me expulsou de casa. E por que tem mulheres trans na rua se prostituindo? Elas estão sobrevivendo. Elas estão ali para não matar, para não roubar. Elas estão ali para sobreviver, para ter o que comer, para ter o que vestir e de uma forma digna. Não deixa de ser digna porque ela está ali sem fazer mal a ninguém. A gente sabe que a sociedade também tem muito preconceito com as pessoas trans, por quê? Porque 90% de nós está inserida onde? Na prostituição, porque é o caminho que era o único caminho na qual a sociedade até muitos anos atrás nos empurrava. Ou você era uma profissional de beleza, se conseguisse se capacitar para isso, ou você seria uma profissional do sexo, né, que era o caminho com a porta mais larga. É o caminho que não precisava ter nenhuma ferramenta, não precisava ter nenhuma qualificação para isso. E a gente vem desse contexto querendo realmente conscientizar as pessoas que é por isso que a maioria das pessoas trans ainda sobrevivem da prostituição, mas também que não é um motivo de vergonha, é um motivo de orgulho, porque foi dentro da prostituição que elas não estavam matando e nem roubando. Elas estavam tentando sobreviver, e ainda estão, né? Obrigada, eu vou calar a boca, senão eu vou falar mais. É impressionante, infelizmente, a hipocrisia do nosso país, em que você julga o outro, mas você não para pensar quais foram as condições que levaram o outro a chegar até ali, né? Isso, Eu acho que mesmo. o que você falou da fila, né, da fila para um atendimento médico, uma coisa tão simples que não deveria gerar constrangimento, mas gera, porque a gente não se informa, a gente não se educa sobre isso, né? Então, se sempre tivesse esse tipo de movimento em prol do respeito, talvez as coisas fossem mais naturalizadas e vocês não precisassem passar por situações constrangedoras que deveriam ser simples, né? Principalmente para buscar a saúde, né? Deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Então, são coisas isso, simples, vou calar a boca também. Muito são obrigada, coisas tá? simples, são coisas simples como a fila de um atendimento médico, usar um banheiro, andar na rua. São coisas simples que ferem a sociedade moral, né? São coisas simples que também ferem a nossa dignidade, nosso psicológico. São essas coisas que para muitas pessoas é simples, mas que na realidade não existe simplicidade nenhuma nisso. Então é isso. Beijo. Muito obrigada. Se você quiser continuar com a gente, fica aí o convite, mas muito obrigada. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso evento. A nossa segunda convidada já está aqui, a doutora Cássia. Doutora Cássia, você me ouve? Ouço. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Tudo certinho. Rubi, foi um prazer te ouvir. Acho que não sei se você saiu, Rubi.
Eu trabalho, Rubi, trabalhava, na verdade. Eu não sei se você ouviu Tô falar da aqui doutora ainda. Mariluza Terra, do Hospital das Clínicas da UFG, que foi pioneira em transexualidade no Brasil. A doutora Mariluza montou o projeto transexualizador dentro do Hospital das Clínicas em 99. A primeira cirurgia do Hospital das Clínicas da UFG foi em 2001. É o único projeto aqui, norte, centro-oeste, tudo, né? Então, é o único hospital que opera para o nosso lado de cá, né? Os outros tem um hospital no Nordeste que está fazendo agora, os outros são realmente Sudeste e Sul. E assim, move muito a gente quando a gente ouve isso, e principalmente de violências contra a mulher em todas as suas situações, porque assim, incomodar as pessoas, né? Falar sobre isso parece que incomoda todo mundo. Ontem eu estava no hospital comentando sobre violência sexual com um colega e comentando de um caso de uma paciente que eu atendi que foi violentada pelo cunhado. E aí ele falou assim, eu comentei, porque ela bebeu muito e tudo, e ela acordou, o cunhado estava em cima dela e tal. E aí ele falou assim, mas ele não tinha bebido e não sei o que e tal. E eu acho que assim, Rubi, a gente é tão deslegitimada nas nossas violências, né? Você falar isso de ser mimimi. Então, quando a gente fala em violência contra a pessoa trans, quando a gente fala em violência contra a mulher das mais variadas formas, quando a gente fala em violência contra a criança, as pessoas tendem a falar que isso é mimimi e tendem a tentar provar que a pessoa provocou a violência que recebeu. Eu achei muito oportuno isso que você falou, sabe? A gente é agredida por ser trans. Então, não existe provocação, é só a minha existência, né? A minha existência é o que gera essa agressão, é o que gera essa violência, né? Então, o Brasil é um dos 10 piores países do mundo para se nascer mulher, e o Brasil, pelo 13º ano seguido, foi o país que mais matou pessoas trans, né? Então, a gente tem recorde mundial de assassinato de pessoas trans. Eu sempre acompanho as postagens da ANTRA, dos números e tudo, e meu mestrado é nessa área, tá? Então, para quem não me conhece, gente, eu faço mestrado, meu mestrado é sobre crianças trans, sobre o direito das crianças trans de terem acesso à saúde e poderem escolher se elas querem ser cuidadas ou não e usar hormônio ou não já desde criancinha. Eu acho que elas têm esse direito de escolha, tá? Então, só para contar para vocês o que eu faço da minha vida. Mas deixa eu desligar o microfone agora, que ninguém me apresentou, né? Só deu um jump aí na Rubi. Rubi, obrigada, viu? Prazer conhecê-la. Eu é Já que estou te agradeço. seguindo. Obrigada, doutora. Já estou te seguindo. Ai, que incrível esse tipo de conexão. Torna o evento mais bonito ainda do que já tá. Tá sendo uma experiência incrível. Vamos lá. Doutora Cássia Rita Lorenzetti. Meu Deus, é só nome difícil. Lorenzetti, é isso? Menezes, médica com residência em ginecologia e obstetrícia pela UFG, né, Federal de Goiás. Atuou por mais de 6 anos na Liga Acadêmica de Sexualidade Humana e no projeto Transsexualizador, ela falou um pouquinho agora, né? Especialista em sexologia clínica e mestrando em bioética na UNB. Muito obrigada, Cássia, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Que seja mais um momento incrível. Boa palestra a todos e muito obrigada. Oi, gente, obrigada. Desculpe aí ter feito esse comentário no fim da fala da Rubi, mas eu achei muito interessante o que ela falou, de ser mimimi, das pessoas acharem que a gente provoca violência, mas a grande verdade é que não. Acho que a violência já está muito culturalmente plantada no Brasil, né? A gente achar que a violência é parte da nossa natureza e que a violência tem que ser, de alguma forma, aceita e reconstruída. Como as meninas falaram que era um bate-papo mais informal, eu não fiz slide hoje, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, eu vou mandar o link que cada um abre, tá? É uma ficha de notificação compulsória de violência sexual. Vou começar a falar um pouquinho sobre os protocolos hospitalares, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, e vou compartilhar essa ficha com vocês, porque eu acho muito importante. Eu sempre ensino os meus alunos a preencherem essa ficha, e acho que é interessante só para a gente reconhecer algumas coisinhas dela, tá bom? Vou mandar o link aqui no chat. Bom, então, quando a gente pega uma paciente vítima de violência, né, ou um paciente vítima de violência,
Independente de ser violência sexual, física, criança, idoso, mulher, a gente tem que preencher essa ficha de notificação compulsória. Existe uma lei no Brasil que obriga a notificação compulsória a ser feita. Eu esqueci o número da lei, mas tudo bem. Que me fugiu completamente agora. Mas a Lei Maria da Penha, que é de 2006, reforça a notificação compulsória. Então, por exemplo, no Brasil a gente notifica sarampo, a gente notifica dengue, a gente notifica Covid e a gente notifica violências sexuais, físicas, psicológicas, financeiras contra crianças, idosos e mulheres. Então, a gente é obrigado a notificar. Cássia, se eu, como médico, como estudante de medicina, como enfermeira, como psicóloga do serviço de saúde, sei lá, qualquer profissional de saúde, como professor de uma escola pública, percebo que um dos meus alunos, percebo que um dos meus pacientes está sofrendo violência e não faço essa notificação. Existe uma multa que pode chegar a 6 salários mínimos e outras penalidades que podem ser aplicadas, porque você passa a ser conivente com o crime. Você não está notificando esse crime. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que é obrigatório. Cássia, mas e o sigilo médico? O sigilo não se aplica em situações em que há risco à vida da pessoa. Então, em uma situação de violência sexual, de violência física, de violência dessas pessoas que são vulneráveis, a gente quebra o sigilo porque existe a vulnerabilidade, existe um risco associado à saúde daquela pessoa, à vida daquela pessoa. Então, é uma situação que a gente tem que fazer notificação, o sigilo médico é quebrado, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber. Desde 2013, o governo Dilma Rousseff tem uma lei que é a lei do minuto. Vou olhar o número da lei, porque eu não vou lembrar o número, porque número não é meu forte, né? Que é a Lei 12.845 de 2013, né? A lei do minuto seguinte, ela garante que toda mulher que sofreu violência sexual, ou mesmo um homem que tenha sofrido violência sexual, ele vai conseguir atendimento em qualquer unidade de saúde imediatamente após a violência e a palavra da pessoa é soberana, tá? O que a pessoa te contar é aquilo. Você não está ali para ficar questionando. Ah, mas você tem certeza que você foi violentada? Mas você não estava bêbada? Você não provocou? Não, não é seu lugar de fala, não é seu direito falar isso. Seu dever como profissional de saúde é: chegou uma paciente vítima de violência sexual, eu vou garantir para ela o protocolo de assistência à violência sexual. Então, hoje, no Brasil, todas as unidades de saúde, pública e privadas, devem oferecer os cuidados básicos para um paciente vítima de violência sexual. Independente de orientação, independente de identidade de gênero, independente da idade dessa pessoa, a gente tem que fazer o protocolo de violência. Claro que esse protocolo vai ser adaptado, né? Por exemplo, foi um homem que foi violentado, né? Esse homem não tem útero, vamos supor que ele não seja um homem trans. Eu não tenho que dar para ele pílula do dia seguinte, né? Então, assim, tem questões que são um pouquinho lógicas. É uma criança de 3 meses que foi violentada. Eu não tenho que dar pílula do dia seguinte para uma criança de 3 meses. Então, a gente adapta um pouquinho esse protocolo, mas todas as vítimas têm direito a receber esse protocolo. A lei é mais específica para mulheres violentadas, porque nós sabemos que nossas instituições são extremamente machistas e não acolhem muitas vezes essa mulher e tentam de todas as formas culpabilizar a vítima pela violência, né? Foi exatamente isso que a Rubi falou. A gente é culpabilizado o tempo inteiro. Tem uma professora que eu gosto muito de Goiânia, Cristina. Cristina me deu aula quando eu estava cursando fisioterapia, antes de fazer medicina, e a Cristina foi queimada pelo ex-namorado, e foi o primeiro caso de violência contra a mulher no Brasil que foi julgado como tentativa de assassinato, né? Tentativa de homicídio. Porque todos os casos antes dela eram julgados como lesão corporal. E os caras pegavam, tipo, poucos meses de cadeia, às vezes nem eram presos. E aí o caso dela foi o primeiro caso no Brasil como tentativa de homicídio. Cristina é bem famosa, gente. Ela já apareceu na Globo, em vários programas, em outros canais e tudo. E tem até uma participação dela no Fantástico, junto com o Ivo Pitangui, antes da morte do Pitangui, porque o Pitangui fez parte das cirurgias reconstrutoras dela por conta das queimaduras do corpo todo.
E aí a Cristina luta muito contra violências domiciliares que as mulheres sofrem. E ela comentou uma vez que num desses programas de televisão, não lembro que apresentador, mas um desses caras mais famosinhos, eu acho que ela disse que foi o Justus. Perguntou para ela assim: "Mas o que que você fez para provocar ele?" Isso é horrível, porque isso reacende na vítima todo o trauma, né? Faz com que ela vivencie toda aquela violência de novo e ainda joga para ela a culpa da agressão que ela sofreu. Então, a primeira regra de quando a gente está num serviço de saúde atendendo uma vítima de violência, independente do tipo de violência que seja, é não questionar de forma alguma o que ela fez, onde ela estava, o que ela provocou, que roupa ela estava usando. A vítima de violência, ela é vítima de violência por ser quem ela é. Ela é vítima de violência porque ela é uma mulher trans, ela é vítima de violência porque ela é uma mulher, ela é vítima de violência porque ela é um homem homossexual, ela é vítima de violência porque ela é um homem trans. A vítima, tá? Vou falando de vítima, porque eu falei, ficou meio esquisito, mas a vítima é vítima por ser quem ela é. E o agressor se aproveita da vulnerabilidade dessa pessoa para agredir. Isso é uma realidade muito grande. Não sei se a Rubi comentou, mas a Cristina, a gente já teve umas conversas sobre isso, porque ela fazia em Goiânia assistência a mulheres travestis e trans que estavam nas ruas inseridas na prostituição. Então, ela tinha uma assistência a mulheres transexuais e travestis que eram prostitutas. E uma grande dificuldade delas é que elas, às vezes, eram violentadas e assaltadas pelos clientes e não podiam denunciar. Porque quando ela chega na polícia para denunciar, a polícia não ouve ela. A polícia, às vezes, bate nela. A polícia revitimiza ela de todas as formas e fala que a culpa é dela, porque ela estava na rua, ela provocou aquilo. Então a gente tem que lembrar desse lugar de que a vítima não deve ser revitimizada. Então, dentro de um serviço de saúde, o nosso papel é acolher e, de preferência, respeitar as identidades de gênero. Porque eu já vi alguns colegas não respeitarem, e eu acho muito dolorido, e lembrar de tratar a pessoa pelo que ela se identifica. Então, assim, a gente sabe que o nome social nem sempre pode ser usado em todos os ambientes, ok, né? Lá no CPF tá lá seu nome de registro, mas hoje em dia CPF muitas vezes já tem ali o nome social escrito como observação embaixo. Então, às vezes, quando o paciente ou a paciente abre em prontuário, vem lá o nome de registro, mas se você percebe que o nome social é outro, também não vamos revitimizar essa pessoa, vamos fazer um acolhimento adequado. Então, o primeiro passo é esse acolhimento da vítima. Então, ouvir a história da vítima, sem criticar, sem argumentar, sem questionar se ela provocou, se ela deixou de provocar, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, simplesmente ouvir o que a vítima traz. A palavra da vítima é soberana e tem que ser soberana. A gente tem que lembrar que a mulher no Brasil que denuncia uma violência sexual, ela é totalmente execrada de todas as formas, né? Vamos para um casinho famoso aí, eu não lembro o nome daquele povo. Desculpa fechar a porta aqui, gente, porque tá passando moto lá fora fazendo um barulho. Eu esqueço o nome daquele povo famosinho, que eles são meio. Que eles são. Um dos familiares é evangélico e tudo, que é o sogro, e que a cunhada foi violentada pelo menino lá, né? E aí ele denunciou para a família, e a família perdoou ele, apesar dele ter violentado, mas não perdoou a menina. Então, assim, a gente tem esse hábito no Brasil, né? Essa família aí, não ia nem comentar, mas é eles. Esses mesmos, viu, Suelen? São os Pôncio, né? Então, assim, a menina foi violentada pelo próprio cunhado dentro de casa, não teve coragem de contar, só contou depois que o bebê nasceu, porque o rapaz pediu DNA e ela realmente teve que contar, né? E ela foi totalmente desacreditada. O cunhado tá lá até hoje, eles postando foto juntos, super amigos, padrinho do filho. E a menina é que é a vagabunda que foi expulsa da família, né? Então, assim, a gente ainda tem esse hábito no Brasil. As mulheres são desacreditadas. Vamos falar de Mari Ferrer, que tão recentemente aí teve seu caso julgado e que o caso dela, a condenação dela, né, foi dela. Porque, assim, o advogado, o promotor e o juiz estavam julgando o comportamento dela. Porque, olha só, na rede social você posta foto de biquíni, na rede social você posta foto provocante. Então, existe
estupro culposo, né, onde não há intenção de estuprar. Senhor, em que mundo a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente precisa lembrar disso, né? E o julgamento dela, gente, nossa, eu assisti, eu fiquei totalmente enjoada com tudo aquilo, enojada com tudo aquilo, com homens mostrando que são extremamente machistas, que são preconceituosos, que são agressivos, que são violentos, e que a sociedade continua aplaudindo isso sem questionar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não reforçar isso, né? Então, a gente faz esse primeiro acolhimento, a gente faz o registro da história da vítima. Esse registro, gente, é colhido uma única vez e anotado com o máximo de detalhes possível em prontuário. Cássia, mas você está comentando que você não quer revitimizar a pessoa. Não, não quero revitimizar a pessoa. Mas escrever tudo é para preencher a ficha de notificação compulsória e tentar facilitar a identificação do agressor quando o agressor é desconhecido, né? E para poder o prontuário servir como um documento legal para a gente. Porque se essa mulher, porventura, não quiser passar pelo IML, ela não é obrigada. E o nosso prontuário tem valor legal. Então, escrever tudo no prontuário é importante para a vítima também, porque é uma forma da gente resguardar ela de não ter que ir para o IML, passar pelo constrangimento. Eu tenho uma amiga que ela é médica do IML, né? Ela é legista e ela fala assim que é um constrangimento. Ela fala assim, uma pessoa que fala que uma mulher conta de propósito, que conta para ferrar homem, que sofreu violência doméstica, que sofreu violência sexual, é porque não conhece a realidade do IML. Porque ela vai ficar sentada numa recepção, no meio de bandido, no meio de polícia, no meio de tudo tumultuado, sabendo que é um lugar que tem gente ali que está embriagada para fazer exame, que está drogada para fazer exame, porque às vezes atropelou alguém, porque teve alguma coisa, gente de briga, aquele tumulto todo, e ela está ali totalmente fragilizada depois de uma violência, esperando para ser examinada para comprovar que ela foi agredida. Então, é muito mais fácil ela fingir que nada aconteceu, na verdade, por esse hábito todo do Brasil, do que ela realmente contar que a violência existiu, né? Então, assim, a gente tem que lembrar do tanto que é constrangedor passar por isso. Tem uma advogada, Rubi, que ela estava contando que ela conheceu um rapaz num desses sites de relacionamento, né? E eles transaram, e depois na segunda trans ele quis fazer sexo anal, ela disse que não, e ele violentou ela, e ela conhecia todo o protocolo de atendimento, porque ela era advogada, ela trabalha com isso, e ela foi lá para o Perola Byton, né, em São Paulo, que faz que, tipo assim, é reconhecido nacionalmente por conta do protocolo de violência sexual, e ela falou que quando ela passou por tudo aquilo, ela se sentiu totalmente constrangida, porque eles fizeram perguntas desse tipo, mas você não provocou? Mas você levou o cara para casa? Tipo, gente, levei, né? E desculpa, foi mal, né? Não era para ter acontecido, né? Eu fiz tudo para me resguardar, mas assim a gente culpa a vítima até nisso, né? Tipo, mas você levou o cara para casa? E ela falou que ela ficou totalmente constrangida e que quem apoiou ela nesse processo foi o ex-marido dela, porque eles são muito amigos até hoje, né? Então, o relato dessa advogada assim foi bem intenso para mim. E é isso, sabe, Rubi? É acusada de prostituição, é acusada de ter provocado a violência, é acusada de que você estava com roupa curta. Então a gente é revitimizada e a polícia faz muito isso. Então, assim, pelo menos a gente, como profissional de saúde, devia não fazer, né? Então, a gente colhe essa história bem completa, porque ela tem valor legal. A paciente não precisa registrar boletim de ocorrência, mesmo que depois ela queira fazer um aborto pós-estupro, alguma coisa, ela não precisa de boletim de ocorrência registrado. Isso é desnecessário, tá bom? E a gente colhe a história bem colhida. Se for possível, se houver material no hospital, o ideal é que a gente colhesse material, provas da violência, né? Por exemplo, colher secreção vaginal para poder fazer DNA, fazer essas coisas assim. E aí, nem sempre é possível, porque a gente não tem isso em todos os hospitais. Mas eu vejo a desinformação de algumas situações. Umas 4 ou 5 semanas atrás, eu atendi uma paciente vítima de estupro no pronto-socorro do SUS, onde eu trabalho aqui em Brasília. E ela queria muito fazer xixi,
e ela foi trazida pela polícia para poder fazer o protocolo inicial e depois ir para o IML, né? E aí a policial não queria deixar ela fazer xixi para não perder o material. Aí, olha o desconhecimento e a ignorância, né? Tipo, gente, a penetração é vaginal, não é uretral, não. Pelo amor de Deus, fazer xixi não vai eliminar, né, esperma, nem nada do tipo. Eu não queria deixar a coitada fazer xixi. E então, assim, é bem constrangedor passar pelo IML. Então, nenhuma mulher gosta de passar pelo IML. Se a paciente não quiser passar, ela não precisa. E sua história bem colhida já vale de muita coisa, tá bom? E a partir do momento que essa paciente dá a entrada. Peraí, que eu vou responder a pergunta da Leandra. Cássia, qual o protocolo de vítimas que não confirmaram que foram violentadas, mas que os profissionais percebem algo de errado? A palavra da vítima é soberana. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias. Cássia, mas parece que a história dela tá mal contada, parece que não foi bem isso, parece que essa menina foi pra balada. Já peguei muito, tá? Peguei muito, Leandra. Lá em Goiânia tem um materno infantil e a gente sabia de algumas pacientes que iam contando que tinham sido violentadas e que na verdade não eram. Tinha muita profissional do sexo que ia para lá falando que tinha sido violentada, mas depois elas contavam que não era. Não, Não. não sei se eu me expressei errado, mas era na perspectiva de pessoas que foram violentadas realmente, mas que estão com medo de falar, estão constrangidas, isso, não contam. Preencha a ficha O de que a gente pode notificação fazer para ajudar? de qualquer forma, e normalmente a gente chama psicologia para conversar, que às vezes com mais jeitinho a pessoa confirma depois. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte: a palavra da vítima vai ser soberana, a gente vai acabar acreditando no que falar, né? Então, assim, de vez em quando, essas nem registravam boletim de ocorrência. Tinham algumas pacientes que eram lá no materno infantil em Goiânia, assim, acho que ninguém aqui é de Goiânia para conhecer, se alguém for, né, me fala. É uma região bem no centro materno infantil e tem alguns pontos de prostituição muito, muito perto do materno. E as pacientes sabem que lá tem um ambulatório que oferece a TARV pós-exposição, né? Então, faz a profilaxia. Então, tinha uma menina lá que, de vez em quando ela tinha exposição nas relações sexuais com os clientes dela, ela ia para o materno para poder pegar profilaxia de HIV. Então, de vez em quando aparecia algumas denúncias falsas, mas assim, aí elas nem falavam quem era. Você via que a história delas era bem completa. Agora, muitas vezes, quando o agressor é conhecido, sabe, Leandra, elas não querem contar. Elas não contam que foram agredidas, elas contam outra história, porque elas querem proteger de alguma forma o agressor. E a gente tem que lembrar que isso é parte do vínculo com o agressor, né? Principalmente no estupro marital, nas violências que são intrafamiliares, porque, tipo, contar que você foi violentada pelo cunhado, contar que você foi violentada pelo primo, isso quebra o vínculo familiar, né? Isso tem uma cisão da família. Então, assim, por conta dessa quebra, muitas preferem esconder. Então, assim, quando a história está muito mal contada, a gente faz o que a gente pode fazer, o que está no nosso limite, preenche a ficha como caso suspeito, que é a nossa obrigação. Quem vai confirmar depois não é o médico do pronto-socorro, né? Esse caso vai para uma investigação mais profunda, dependendo do que acontecer, né? Muitos ficam parados, realmente, a grande maioria não é investigada, mas a gente faz a nossa parte no pronto-socorro, que é oferecer o protocolo de violência sexual e preencher a ficha de notificação compulsória. Então, isso é o que a gente faz, né? E aí a gente, pelo menos assim, lá no Hospital das Clínicas em Goiânia, que foi onde eu fiz residência, onde eu fiz faculdade, sempre que tinha algum caso um pouquinho suspeito, a gente sempre acionava o serviço social, acionava a psicologia, porque muitas vezes nessa conversa com a equipe multidisciplinar, usando outras abordagens, a paciente acabava revelando, muitas vezes revelava quem era o autor, mas ela não falava, olha, eu não quero fazer BO, porque é meu vizinho, é meu conhecido, eu tenho medo, olha, ele sabe onde eu moro. Teve uma menina que me marcou muito lá, que era uma menina de 14 anos, foi violentada por um amigo do tio, e ela contou, e o tio foi tirar satisfação com o cara.
Aí o cara falou assim, mas ela nem era virgem. Tipo assim, ele não negou que ele violentou ela, ele falou só que ela não era virgem. Então a família não levou adiante a denúncia da violência sexual, porque eles partiram do pressuposto que, não, então se ela não era virgem, não dá para provar que ela foi violentada, né? Então, assim, a palavra dela valeu muito menos que a palavra do homem. Então, assim, isso é muito comum mesmo. Então, as denúncias muitas vezes param, mas a nossa obrigação de profissional é fazer o protocolo inicial, né? Bom, e aí falando sobre o protocolo. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, fez o acolhimento dela o mais protetor possível, tentando não revitimizar ela, tentando não questionar o que aconteceu, de tipo, mas você provocou, tava com roupa tal, tava com roupa tal. Não. Me explica o que aconteceu para eu poder preencher seu prontuário. Do que você se lembra? Olha, eu estava andando na rua, um homem me atacou pelas costas, eu não sei quem é esse homem, ou olha, foi assim, assim, assado e tudo. Pessoa contou? Pronto, acabou. Preciso te examinar para a gente poder ver se tem alguma coisa diferente. De vez em quando as pacientes têm lesão muito grave, principalmente quando é violência por múltiplos parceiros, quando é criança, às vezes machuca a entrada da vagina de tal forma que a pessoa pode ter até hemorragia, assim, sangrar de urgência mesmo. Aí a gente costuma examinar para saber se tem alguma lesão dessa forma, para ver se tem alguma conduta de emergência para fazer, para costurar, dar pontos, alguma coisa assim. Fez esse primeiro momento de exame físico, a gente vai fazer para ela o protocolo de medicações. Para paciente em idade fértil, pílula do dia seguinte imediatamente. Já dá a pílula do dia seguinte na hora. Para paciente que está fora de idade fértil, né, para pessoas que são do sexo masculino, né, então XY, independente de serem mulheres trans ou travestis ou homens, enfim, a gente fornece para eles pílula do dia seguinte? Não, porque não vai fazer diferença nenhuma para a vida. Aí a gente vai entrar com a terapia medicamentosa para prevenção de ST, né? Então a gente faz as primeiras doses já do antirretroviral, o paciente normalmente usa por um mês. A gente vai fazer vacina de hepatite B, a gente vai fazer o metronidazol, que trata tricomonas e gardnerella não é DST, mas vai tratar tricomoníase. A gente faz a bezetacil, que faz já o tratamento da sífilis, tinha esquecido de sífilis, gente, fala sério. E a gente faz a azitromicina para a gente poder pegar clamídia. Então, a gente faz essas medicações. E o paciente sai do hospital com um pacotinho de remédio para ele poder tomar a TARV nos próximos dias, até abrir o ambulatório específico de violência sexual para disponibilizar tudo, né? Então, no primeiro momento, ele recebe dose, por exemplo, ele foi lá numa sexta-feira à noite, aí ele recebe o kit para tomar sexta-noite, sábado durante o dia, domingo durante o dia, segunda-feira ele vai no serviço de violência sexual mais específico para poder fazer. A gente já faz na hora teste de hepatite, HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Porque se esse paciente já tiver alguma dessas doenças, a gente vai fazer tratamento, claro. Mas se ele já era portador, por exemplo, do HIV, não tem sentido você fazer. E a gente tem que lembrar também que faz o teste de gravidez. Porque se a mulher já estava gestante e a violência ocorreu hoje especificamente, esse bebê não é fruto da violência. Agora, a gente tem que lembrar que existem pacientes que são agredidos cronicamente. Muito, 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 muito comum, principalmente em criança, né? Vamos pegar o caso da menina do Espírito Santo que fez o aborto terapêutico em Pernambuco, que era violentada há muitos meses por mais de um homem da família. Essa menina, né, quando ela chega no serviço de saúde, que já tem uma violência crônica, adianta você fazer TARV para ela? Adianta você fazer essas profilaxias para ela? Não adianta. Então, no caso da violência crônica, o ideal é que você faça essa investigação para ver se ela já não adquiriu. Então, Bárbara, o teste rápido que você faz no dia não é para saber se a pessoa pegou hoje. É para ter certeza que ela era negativa no momento da violência. Tá? Porque se ela é negativa, você vai fazer toda a profilaxia para ela. Se ela já é positiva, não adianta fazer profilaxia.
Então, a gente faz o teste rápido para fazer profilaxia, tá bom? Se a paciente já é positiva em alguma dessas doenças, algumas têm tratamento, outras nem tanto, né? Igual as hepatites, nem sempre a gente trata hepatite. Né? Agora o protocolo de hepatite está mudando, que toda gestante tem que tratar e tudo, mas assim, antes a gente só tratava as hepatites que estão em multiplicação viral, né? Agora eles estão aumentando esse protocolo de tratamento das hepatites B e C. Mas enfim, então hepatite, por exemplo, se você já era portadora do vírus, você não precisava, se não fosse replicação, tratar. Então, não precisava fazer profilaxia, né? Agora, HIV, a gente só faz profilaxia na violência aguda. Então, teve penetração, pênis, vagina, pênis, ânus, profilaxia de HIV. Teve penetração oral, se a gente pode escolher e discutir com a vítima, porque a taxa de infecção pelo HIV na penetração oral é muito baixa. Teve qualquer outra forma de contato sexual, masturbação, enfim, né? Porque a gente tem que lembrar, gente, que sexo não é só penetração, né? Estupro não é só penetração. Então, teve outra forma de contato sexual, o cara ejaculou nas minhas costas, estava dentro do ônibus, ele gozou nas minhas costas, sei lá, vamos supor assim, você não precisaria fazer profilaxia de HIV. Profilaxia de HIV, gente, é avassaladora. Enjoo de virar do avesso, faz elevação de TGO, TGP, faz elevação de bilirrubina, icterícia super aguda. Tem uma amiga que ela perfurou a mão de uma paciente com uma paciente HIV positivo durante uma cirurgia e ela ficou tipo amarela Simpson, assim, é impressionante o tanto que é intensa. E se for possível encontrar o agressor e testar se o agressor é HIV negativo e ele for HIV negativo, a gente não faz a TARV. A gente também suspende a TARV em muitas situações, né? Então, a gente faz o teste rápido para resguardar a paciente de que ela não tinha nada. Nós repetimos os exames, por exemplo, vou explicar já, Júlia. A gente repete o exame de TGO, TGP, hemograma, glicose de jejum, colesterol com cerca de um mês para ver se a paciente não descompensou de alguma forma do fígado. Com 45 dias, a gente repete as sorologias infecciosas para saber se a pessoa não fez viragem sorológica. Varia um pouquinho de cada hospital. Tem um hospital que repete com 60 e com 6 meses, tem um hospital que repete com 90 e com 6 meses. Então, de toda forma, a gente faz esse segmento aí pelo menos por 6 meses para tentar definir que não houve viragem sorológica. Depende muito, Júlia, na agressão com objetos, porque a gente tem que lembrar, gente, que a violência sexual é pelo poder da violência. Então, nem sempre a violência vai ser com penetração peniana. Às vezes pode ser penetração de objetos, né? E vi um relato na internet um dia de uma advogada que quando ela estava durante a faculdade fazendo estágio, o primeiro agressor sexual que ela defendeu era um homem que ele tinha disfunção erétil, que não dava conta de colocar o pirulito em pé, não ficava, não funfava, não funcionava, e por conta de toda essa fantasia dele de potência sexual, ele violentava as vítimas dele com cana de açúcar. Levava para dentro do canavial, cortava a cana de açúcar e penetrava essas mulheres. Então, assim, sob profilaxia de DST, se foi com objeto aí, corto contundente, como uma cana de açúcar, um pedaço de pau, arma de fogo, que de vez em quando a gente vê, a gente não precisa fazer profilaxia de IST, né? A gente vai fazer mesmo só os cuidados por conta da lesão. Bom, então, no primeiro momento, na violência aguda é isso. Essa paciente, idealmente, vai ser encaminhada para um serviço que faz acompanhamento específico de pacientes vítimas de violência sexual, principalmente para ter essa abordagem multidisciplinar, com serviço social, com psicólogo, né? Para a paciente poder digerir a violência e compreender que a violência não é sua culpa, porque a gente tem uma tendência muito grande de achar que a gente é culpada, né? Foi porque eu estava andando desatenta, foi porque eu estava isso, foi aquele dia que eu bebi uma cervejinha a mais. A gente tende a se culpabilizar, né? Então é muito importante que no serviço que acolhe a vítima de violência sexual, a gente tenha esses profissionais para poder entender essa vítima e acolher essa vítima e fazer o acompanhamento sorológico dela depois. Então, em Goiânia tem o materno infantil, tinha um serviço que funcionava parcialmente dentro da Dona Iris,
Aqui em Brasília tem o Materno Infantil de Brasília, que faz um serviço fantástico com relação a isso, né? E normalmente os abortos terapêuticos são realizados nesses serviços, né? Então, a vítima contou que foi violentada ou não num primeiro momento, e depois você descobriu que ela foi violentada e está grávida, ou ela resolveu contar depois quando ela descobriu a gravidez, né? Como que o aborto terapêutico é feito? O aborto terapêutico também leva em conta a palavra da vítima e pronto, acabou. É o que a vítima te fala. A vítima me contou que ela teve uma relação mais ou menos dia 10 de fevereiro com esse agressor, né? Porque às vezes é uma relação parcialmente consensual. Era o meu namorado, mas foi uma relação forçada. Olha, era um cliente meu e de repente a relação ficou mais violenta porque ele quis transar sem preservativo, eu não aceitei, né? A gente tem que lembrar que a partir do não é violência. Então, às vezes, a pessoa demora muitos dias para poder entender que ela foi violentada. Ela demora um tempo para digerir essa informação da violência, porque assim, ela fala: não, mas às vezes não foi bem isso que aconteceu, né? Porque, poxa, é meu namorado, é meu marido, né? Às vezes ele não teve intenção. Então, muitas vítimas demoram uns dias para poder aceitar também o fato de que elas foram violentadas quando é uma pessoa conhecida. Então, essa vítima descobriu que estava grávida já aí com 5 semanas, 6 semanas. Ou essa mulher foi na segunda consulta de revisão, aí 20 dias, 30 dias depois da violência, e descobriu estar grávida. Como é feito o protocolo? A gente pega a data em que a violência ocorreu e a gente faz uma ecografia, uma ultrassonografia para datar a gravidez. Essa ultrassonografia, ela tem uma taxa de erro. Então, a gente compara a data em que a violência ocorreu mais ou menos com a data da concepção, para a gente poder ter uma noção se essa gravidez, o tempo de gravidez, bate com a violência. Se esse tempo de gravidez bater com a violência, a paciente pode entrar no protocolo de aborto legal. O aborto legal, como ele é feito? Precisa de ordem judicial? Não. Precisa de BO na polícia registrado? Não. Precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido dessa paciente, falando que ela entende que é um aborto terapêutico, que ela assume que ela foi violentada, que tudo isso que ela está me contando é verdade. Ela passa por uma consulta psicológica, por uma consulta médica, e ela vai para casa pensar a respeito desse aborto terapêutico. Alguns serviços são um pouquinho diferentes, mas basicamente todos funcionam dessa forma. Essa paciente volta alguns dias depois, com o termo de consentimento assinado, e passa por uma nova conversa com a psicóloga, com a médica do serviço. E se a psicóloga, a médica, serviço social junto concordam que é uma paciente que tem perfil de que não vai se arrepender do aborto, que a idade gestacional que ela conta bate com o ultrassom, aí a gente faz o aborto terapêutico num segundo momento. Então não é assim, cheguei, falei que estou grávida e foi estupro, já vou fazer meu aborto terapêutico imediatamente. Não, não é assim, tá bom, gente? Existe um protocolo nos serviços. Bom, e no caso de criança, porque eu sei que já perguntaram aqui em vítimas menores de idade, né? A palavra da criança é absoluta. Em Goiânia, teve um caso, uns 2 ou 3 anos atrás, de uma menina de 9 anos que foi violentada por um homem bem mais velho, um cara de uns 50 anos. O cara era bom para ela. Eu não vou falar que ele era bom em estuprá-la, nunca, mas ele era bom para ela, ele cuidava da menina. Porque a mãe dela não tinha um pingo de juízo, então ela trocava as transas da menina com esse homem muito mais velho pelo aluguel da casa. Então o rapaz dava as coisas para ela, não sei o quê. Então a menina não tinha percepção de que ela estava sendo violentada. Porque o cara dava as coisas para ela, ele tratava ela bem, ele era educado com ela. E as relações eram consensuais, apesar de que ela não tinha idade para consentir, tá? Então, assim, não estou defendendo o estuprador. Só que a mãe dela é que era a grande vilã da história, porque, tipo, vendia a menina de 9 anos para um cara de 50, né? Então, assim, a mãe que devia proteger, ela não estava protegendo. E aí ela engravidou dessa relação, né? E só que essa menina em questão de 9 anos, ela era um pouco mais encorpada, tinha menstruado cedo, era uma menina
maior, que tinha um corpinho que carregava um bebê bem, né? Então, o pessoal do materno infantil explicou para ela que ela podia tirar o bebê ou levar a gravidez adiante. Ela decidiu levar a gravidez adiante e ela levou a gravidez adiante. Foi feito um parto com mais ou menos umas 36 semanas. A mãe foi presa, esse homem que agredia sexualmente também foi preso, óbvio. Essa menina foi para um abrigo e a moça do abrigo se apaixonou por ela, porque a menina era assim um encanto de pessoa, muito educada, muito tudo. E a cuidadora do abrigo adotou ela e a criança, criando as duas como irmãs. Então, assim, a gente leva em conta o que a vítima da violência quer. Se a mulher agredida sexualmente quer levar a gravidez adiante, o desejo dela é respeitado, exceto se a gravidez coloca em risco a vida dela. Então, por exemplo, ela é uma mulher que tem outros problemas de saúde, ou igual a menininha que engravidou aqui no Brasil em 2008 ou 2009, gente, eu não me lembro, era uma menina de 9 anos que engravidou de gêmeos, ela era violentada pelo padrasto. E a interrupção da gestação dela foi feita no Pernambuco também, dessa outra menininha, pelo mesmo médico que fez agora do Espírito Santo recentemente, e foi optado por um estupro terapêutico, ou por um aborto terapêutico pós-estupro para ela, mesmo com idade gestacional avançada, já era 20 e poucas semanas, porque a justiça ficou indo e vindo com o processo dela por muitas semanas. Essa menina foi bastante moroso o processo dela, e porque colocava em risco a vida dela. Ela não tinha capacidade física de levar a gravidez. Ela tinha 1,34 m de altura e 33 quilos. Era uma criança, gente. Então, assim, nesse caso foi autorizado. E depois desses casos, assim, que ficaram muito emblemáticos no Brasil, né, passou a se dispensar essa necessidade de autorização judicial, né? Não só pro estupro, mas também, por exemplo, para anencefalia. E a questão dessa questão da portaria que passou a exigir BO. A rigor, a portaria saiu, mas a portaria não colou muito, ainda mais em tempos de pandemia. E isso a gente está vendo no Brasil um retrocesso muito grande nos direitos das mulheres. Isso é indiscutível, né? A quantidade de violências que a gente está sofrendo, violências sexuais, violências das mais variadas formas, o aumento da taxa de mortalidade, gente, isso é reflexo básico mesmo das medidas governamentais, do governo falar que é mimimi e coisas assim, né? Então, essa questão de exigir o BO não foi muito para frente, não está se exigindo, tá? O pessoal continua fazendo da mesma forma, porque na verdade eles não queriam exigir BO, eles queriam, Mariana, que todos os abortos terapêuticos, se fossem realizados dentro do serviço de saúde, fossem notificados para algum órgão. Enfim, ficou um empurra-empurra se isso seria para a segurança pública ou para o Ministério da Saúde e tudo. Só que o que os hospitais que fazem abortos terapêuticos assim justificaram foi que, tipo, tudo isso já é passado. Porque, na verdade, o aborto terapêutico não é só da vítima de violência, das mulheres vítimas de estupro, né? A gente também tem aborto terapêutico de mulheres em risco de vida, a gente tem aborto terapêutico de anencéfalos, de outros tipos de malformação com autorização judicial. Então, não foi muito para frente. Mas só que a gente percebe esse retrocesso quando está em votação no Congresso, né, que está em votação, acho que desde semana retrasada, que eu fiz uma palestra e tinha saído 2, 3 dias antes, aquele projeto de lei, que é uma lei pró-vida e contra aborto, que usa que a criança será protegida desde a concepção, para poder dar uma ideia de vida à criança desde o momento que ela foi concebida, e que um aborto só pode ser realizado, mesmo em situações autorizadas por lei, com a assinatura do pai e da mãe da criança. Então, você vai precisar da assinatura do seu estuprador agora para você poder abortar. Obrigada de nada. E aí eles criam um mecanismo, né, gente, da Bolsa Estupro, que já foi amplamente criticada, mas está aí de novo nessa proposta de lei de um deputado, enfim, a gente nem faz propaganda da pessoa, que o estuprador teria que arcar com as despesas da criança. Então, assim,
além de você não conseguir fazer um aborto legal numa situação de violência, ainda te obriga a criar um vínculo com o agressor sexual. É uma situação totalmente absurda. A gente está vivendo um retrocesso muito grande, viu, Mariana? A paciente, Júlia, se ela pode assinar o termo de consentimento, a gente considera pelo Código de Ética Brasileira, né, do médica, e pelo ECA, a gente considera que a partir dos 14 anos a criança já tem alguma responsabilidade sobre si mesma. Então, se essa criança tiver mais de 14 anos, ela pode assinar o termo de consentimento junto com o adulto responsável, né? No caso, por exemplo, de uma criança como essa de 9 anos, é passado mesmo o desejo dela, e o desejo dela, mesmo que não seja assim, que ela não compreenda esse termo de consentimento e assine, o desejo dela é respeitado, e o seu guardião legal, né, o adulto que é responsável por ela, pode assinar junto, mas de forma nenhuma uma menina dessas que não queira fazer um aborto terapêutico, mesmo que a família fale é para fazer, você não pode obrigar ela a fazer, tá? Você tem que respeitar o desejo dela. Salvo a raríssima exceção de que você veja que ela vai morrer se ela levar a gravidez adiante. Então, assim, você respeita mesmo o desejo dela, né? E aí, por fim, né, essa questão do acompanhamento ambulatorial, que a gente vai fazer dessa paciente por mais longo prazo, e os segmentos que são dados, por exemplo, da ficha de notificação ser encaminhada para o conselho tutelar, para o juizado da criança e da adolescência, para esses outros órgãos, para a Polícia Civil, para investigação, o papel de fazer isso, de passar essas informações adiante, de mandar a ficha de notificação para o Ministério da Saúde, é do serviço social do hospital, e se não tiver um específico do hospital do município, porque às vezes essas coisas acontecem em municípios pequenos, né? Vou mandar. Eu mandei já o link para vocês da ficha de notificação compulsória, que eu comentei que eu ia mandar e esqueci. Mandei ou não mandei? Mandou sim. Mandei? Uhum. Tá bom então. Aí só para vocês verem então, vou abrir aqui a minha para ler para vocês, né? Essa é a ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né? Então, todas as violências que a gente tem chance de ocorrer no Brasil, que são obrigatórias de notificação, tem que preencher essa ficha aqui. Então, vocês vão ver que logo no topo dela é casos suspeitos, viu? Então, suspeitos você já preenche. Ou confirmados de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objetivos de notificação violências contra criança, adolescente, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiências, indígenas e a população LGBT, tá? Então, gente, essa ficha, ela amplia, né, essa noção das pessoas que são em situação de vulnerabilidade que merecem ser protegidas. Então, todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem que preencher isso aqui, né? Então, os dados gerais é onde você está preenchendo essa ficha. Então, estou preenchendo no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, estou preenchendo no Hospital Municipal de Nova Veneza, lá no interior de Goiás, estou preenchendo no Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia. Então, você vai colocar onde você está preenchendo essa ficha. Na segunda parte, que é a notificação individual, você vai colocar os dados do paciente. Então, nome do paciente, idade dele, dias, meses ou horas, porque às vezes é recém-nascido, sexo, se é gestante ou não, a raça e a cor que é autodeclarada, é o que a pessoa fala, se é alfabetizado, número do cartão SUS, nome da mãe. Então, o máximo de dados possíveis. Os dados da residência da pessoa, e aí depois vem os dados complementares. Aí você vai ver que a ficha exige o nome social, a ocupação da pessoa, se é solteiro, casado, viúvo, separado, tipo no fubá, o que é. A orientação, porque isso é muito importante por conta dessas violências de gênero, que são uma realidade no Brasil. Então, tem hétero, homo, bi, não se aplica, ignorado. A identidade de gênero da pessoa, se é travesti, uma mulher transexual, um homem transexual, se não se aplica ou se é ignorado, né?
Então, em caso de pessoa cisgênero, né? Então, o meu gênero se identifica com o meu sexo de nascimento, eu coloco não se aplica. Se eu me sinto de alguma forma, né, em outra identidade de gênero, né? Eu me sinto assexual, eu me sinto intersexo. Eu posso colocar isso lá no final. Vou mostrar para vocês onde, né? Porque essa ficha está um pouco desatualizada sobre as identidades de gênero, que na verdade são múltiplas. Então, assim, é difícil a gente listar todas as possíveis em quadradinhos aqui, né? Possui algum tipo de deficiência ou transtorno? Se sim, qual tipo de deficiência? Física, intelectual, visual, auditiva, mental, de comportamento. Dados da ocorrência. Então, aqui muitas vezes em violência contra a criança é no próprio lugar da residência, né? Então, o município, o endereço. Aí, se esse local, eu gosto muito desse item 52, se é residência, habitação coletiva, escola, local de prática esportiva, bar ou similares, via pública, comércio, indústria ou outro qualquer que seja. Se ocorreu outras vezes, que isso é muito importante nessas violências crônicas, se a lesão foi autoprovocada, porque essa ficha de notificação compulsória também pega as lesões autoprovocadas. Aí, sobre a violência, aí aqui tem realmente a violência direcionada para o que a gente está falando mais, né? Em violências domésticas e violências sexuais, assim, né? Então, a violência foi motivada por sexismo, homofobia, LGBTfobia, bifobia, transfobia, racismo, intolerância religiosa, xenofobia, conflitos geracionais, situação de rua, deficiência ou outros. O tipo de violência, se foi física, psicológica, tortura, sexual, tráfico de seres humanos, financeira, negligência ou abandono, muito comum em criança, trabalho infantil, intervenção legal ou outros. O meio de agressão, força corporal, espancamento, enforcamento, objetos contundentes, objetos pérfuro-cortantes, substâncias quentes ou ácidas, né? Envenenamento, intoxicação, arma de fogo ou ameaça. Então, essa parte muitas vezes a gente já coloca porque muitas vezes muitas vezes não, sempre a violência sexual tem outras formas de violência associada, né? Muitas vezes tem violência psicológica, moral, ameaça, então a gente sempre preenche esse pedacinho. E na violência sexual, que tipo de violência foi? Foi assédio, que é aquela muito comum, por exemplo, em ambiente de trabalho, né? Recebi uma cantada do meu chefe, meu professor da faculdade me deu um beijo, um residente na hora de uma cirurgia que eu tava lá começou a esfregar o peru em mim, sei lá o que foi. Estupro, gente. Até 2008, estupro era penetração, pênis, vagina que ultrapassava a linha do ímen. Hoje, estupro é qualquer penetração. Então, a gente ampliou isso. O pessoal do IML agradece muito, porque facilitou muito a vida deles, porque era difícil falar se tinha ultrapassado ou não a linha do ímen, e até 2008 o homem não podia ser estuprado, né? Assim, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino não podia ser estuprada porque ela só tinha anos, então não dava para falar que era estupro. Então, hoje, toda penetração é pornografia infantil, exploração sexual ou outra forma de violência sexual. Procedimentos que a gente realizou no hospital: profilaxia de DST, HIV, hepatite B, coleta de sangue, coleta de sêmen da secreção vaginal, contracepção de emergência ou aborto previsto por lei. Então, muitas vezes, quando a paciente chega imediatamente no pronto-socorro, a gente coloca ignorado ou não se aplica no aborto previsto por lei, porque é pronto-socorro, né? Dados do provável agressor, né? Se era um ou mais envolvidos, se era alguém conhecido, pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjuge, ex-cônjuge, namorado, filho, irmão, policial, agente da lei, a própria pessoa, pessoa com relação de institucional. Às vezes, por exemplo, o paciente está internado no hospital. Aconteceu em Goiânia um tempo atrás, uma menina que foi violentada dentro da UTI por um enfermeiro, foi bafônico, e a UTI tinha câmera de segurança e pegou a violência. Então, foi bem emblemático esse caso, né? Sexo do provável autor da violência: masculino, feminino, ambos os sexos, se tiver mais de um autor, né? Suspeita de uso de álcool e o ciclo do provável autor da violência, né? Se foi uma criança, se foi jovem, se foi adolescente, pessoa adulta, pessoa idosa. Os encaminhamentos que foram feitos, né? Defensoria Pública, se foi para a Delegacia da Mulher, se foi para alguma
creche, alguma escola, a gente encaminhou isso para a proteção da criança. No 66, se a violência relacionada ao trabalho, se sim, não, e o que foi, né? Informações complementares, se a pessoa estava com acompanhante, quem acompanhou e um telefone de contato. Nessas observações adicionais, a gente pode descrever a história da violência, né, de forma resumida, ou a gente pode colocar conteúdos outros que sejam necessários. Por exemplo, criança de 9 anos já chegou à unidade de saúde em gestação avançada de 30 semanas. Tem violência crônica, pelo menos tanto tempo assim, assim, assado. Então, nesse campo, você pode descrever informações adicionais que sejam necessárias, né? E aqui, o notificador, então, o médico, ou o psicólogo, ou o enfermeiro, ou o assistente social que fez o preenchimento da ficha vai assinar essa ficha. Acho que essa ficha é bem bacana a gente conhecer esses pormenores mesmo de o que vocês podem preencher, o que não pode, como deve ser preenchida. Quanto mais completa, melhor mesmo. Acho que, assim, é um documento que te resguarda e ajuda também a vítima, né? Porque para diminuir essa questão da descredibilização da vítima, da gente falar que não, tá inventando história, tá querendo ganhar dinheiro, tá querendo abortar. Essa é uma dúvida, gente, que me fazem assim seguidas vezes, né? Cássia, mas você não acha que a pessoa vai inventar esse tipo de história para fazer um aborto e não sei o quê? Gente, pode até inventar, mas vai ser 1 em 1 milhão, primeira coisa. E segunda coisa, quem quer mesmo fazer um aborto ilegal no Brasil, né? Vamos ser honestos. Quem faz um aborto ilegal no Brasil e faz dessa forma são as estudantes de medicina, são as estudantes de direito, são as estudantes de fisioterapia, né? São as mulheres recém-formadas, porque elas sabem o peso financeiro, emocional, afetivo, as horas de trabalho que vai demandar criar uma criança. A menina que é sem informação, a menina que não tem alguém por ela, que não tem perspectiva de fazer faculdade, que não vai, que ela acha que ela não vai ser ninguém na vida, né? Vamos colocar dessa forma, essa menina não vai fazer aborto. Porque para essa menina, engravidar é status social. É a partir da gravidez dela que ela vai ganhar uma cama, que ela vai ganhar um berço, que ela vai ter o quarto dela na casa da mãe ou na casa da sogra. Então, a menina que aborta no Brasil de forma ilegal somos nós. Porque somos nós que sabemos o peso de criar uma criança, tá bom? Então, não acreditem que as pessoas fazem isso aí de propósito, tá bom? Eu acho que era isso. Eu tentei ser o mais prática e o mais resumida possível. Eu usei um protocolo que eu gostei bastante, tem vários na internet, gente, mas assim, esse está bem autoexplicativo e ele é um protocolo curtinho, que é o protocolo da EBSER, da Universidade Federal da Bahia, tá? Atendimento à mulher vítima de violência sexual. Vocês vão ver que esses protocolos são muito iguais, mas assim, ele está muito bem escritinho, muito bonitinho, com toda a legislação dele, né? O que é feito, o que a gente vê, o que a gente deixa de ver, o que a gente procura no exame físico dessa mulher, quais são as opções terapêuticas, que eu não fiquei aqui falando meses para vocês sobre as opções terapêuticas e a dosagem dos antirretrovirais, porque eu acho que não é tão interessante. Posso mandar o link para vocês, que está tão bem escrito, tão bonitinho, que eu mando agora. Eu achei lindo esse documento, assim, bem escrito, bem fundamentado teoricamente, resumido, sem ficar cheio de picuinha, tá bom? Vou mandar para vocês. Foram os 2 documentos que eu usei mesmo para fazer essa discussão de hoje, a ficha de notificação compulsória, que eu sempre apresento para todo mundo, e eu achei esse protocolo da EBSER tão completinho e ele tá tão bem embasado com as coisas que eu já sabia, que eu já trazia de casa, que eu só mesmo completei com ele, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se vocês quiserem, o meu arroba é Cássia Lorenzetti. Vou escrever aqui, porque Lorenzetti é difícil. Aí, lá no Instagram, de vez em quando, eu posto as próximas palestras que eu vou dar, alguma coisinha que eu vou fazer. Então, assim, se depois vocês quiserem também bater um papo, fazer alguma outra pergunta por fora, abrir o coração, fazer desabafos, viu? Serão muito bem-vindos. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, gente. Cássia, deixa eu te fazer uma pergunta.
além dos protocolos, além da empatia de tudo que você falou, eu queria saber se você tem alguma dica, alguma coisa que você pode passar para a gente como futuros profissionais, porque esse assunto não é nada fácil. E como eu sei que deve ser impossível você agir com naturalidade diante dessas situações, você se blindar, eu acho que isso não existe, mas uma forma da gente poder se posicionar de maneira mais profissional possível para poder atender essa vítima de uma maneira mais qualificada, sem deixar que as emoções tomem conta, sabe? Ouvindo todos os relatos que você falou, é uma coisa muito difícil, assim, o que você diria, assim, para a gente ir trabalhando ao longo do tempo para poder tratar as pessoas de uma maneira melhor? Eu acho que vocês podem deixar a emoção tomar conta, não é feio, tá, gente? Eu sei que quando a gente tá dentro da faculdade, a gente tenta ser o mais teórico possível, o mais certeiro possível nas coisas, e eu tento muito isso na minha vida, mas assim, eu não acho que é feio a gente deixar nossas emoções transparecerem e mostrar empatia. Porque é muito mais fácil da paciente abrir o coração se ela sentir que você está sendo uma pessoa empática, que você está sendo uma pessoa simpática com a história dela, que você está ouvindo a história dela de coração aberto, do que você às vezes ficar numa postura muito rígida, muito séria, para tentar ser muito teórico, né? Tem situações, assim, várias vezes na vida, viu, gente? Não só de violência sexual e tudo, mas de N outras coisas que eu chegava em casa, assim, chateadésima, assim, sabe? Eu não sei se vocês viram a aula que eu dei pro pessoal da UFJ, que foi, deve ter uns 10 dias mais ou menos, que teve uma situação que mexeu muito comigo, que era uma violência contra uma mulher idosa. Não era uma violência física, era negligência. Eles não levaram ela para o hospital, ela estava com miíase no nariz, então mais de 150 larvas de bicho comendo o nariz dela e ela aguentando tudo aquilo. E aí a gente foi catando larvinha por larvinha, e aí eu fui limpando o olho dela, gente, eu estava em pé aqui, atrás da cabeça dela. E limpei bem o olhinho dela, assim, tirei aquela secreção toda, que tava tudo sujo de pus. E ela, uai, agora eu tô até te vendo, doutora. Eu chorei. Porque ela não conseguia me ver. Então, assim, às vezes, gente, vocês vão ver que 2, 3 palavras de um paciente te desarma de tal forma e mexe tanto com você e com seu coração, com sua emoção, com tudo que você acredita, né? E eu sou muito armada, sou mesmo, sabe, Leandra? Eu sou bem assim com tudo na vida, eu sou muito acelerada e às vezes eu me surpreendo de ser desarmada dessa forma pelas pacientes. Então, assim, eu tento ao máximo possível. A gente, como cirurgião, às vezes é muito rápido, a gente corta muitas pacientes. Mas eu tento o máximo possível ouvir o que ela quer me dizer, o que ela quer me contar, da forma que ela quer me contar mesmo, e completo mesmo as lacunas do que eu preciso. Porque às vezes a pessoa sente ali em você menos fechado, mais fragilizado, trazendo uma opinião para ela, alguém que vai acolher melhor tudo aquilo. Então, teve um dia que eu estava dando aula para uma turminha e uma paciente contou que ela tinha feito uma cirurgia espiritual. Já fiz uma cirurgia espiritual na minha vida? Não. É o que ela acredita? É. Nossa, dona Fulana, então, tenho uma mãe de uma grande amiga minha da época da faculdade que ela descobriu um câncer de mama, menina, mas ela fez uma cirurgia espiritual e foi reveladora para a vida dela. Nossa, dona Fulana, que bom que a senhora fez. Gente, que bom que ela fez, né? Agora, vou apoiar ela a largar o tratamento tradicional porque ela fez? Não. Mas assim, o paciente sentir essa simpatia muitas vezes é importante. E às vezes eu tô tão armada com outras coisas que eu faço, mas pra que isso, meu Deus do céu? E depois eu falo, nossa, tava tão armada que a pessoa perdeu a oportunidade de me conhecer, né? Então, assim, não sejam armados, escutem de coração. Se é para chorar com a história, se é para se emocionar com a história, não tenham vergonha de se emocionar com a história das pessoas. Não tenham vergonha de contar a sua história para os pacientes. Eu conto minha história para todo mundo, eu me orgulho muito da minha história, assim, sabe? Tem uma puta de uma mãe, sabe? Minha mãe é fantástica e eu tô onde eu tô e foi muito suor. Então, assim, quando as pessoas me contam as histórias delas, eu costumo contar a minha de volta para contar
para elas o tanto que aquilo mexeu comigo. E mexe muito comigo história, por exemplo, de violência relacional, né? De relacionamento abusivo. Eu tive um relacionamento abusivo por 3 anos da minha vida. Meu pão que o diabo amassou com a pontinha do rabo, né? E passei por várias agressões psicológicas e no fim do relacionamento eu já sofri agressão física e eu só consegui... Gente, eu namorei dos 15 aos 18. E eu só consegui contar isso para minha mãe depois que o Ian tinha nascido, meu filho. Então, eu já tinha mais de 31 anos quando eu tive coragem de contar para minha mãe que eu tinha apanhado do meu primeiro namorado. A gente precisa de um tempo para digerir a violência. E então, assim, lembrem-se disso, que as pacientes precisam desse tempo de digestão. Algumas vão querer falar mais, outras vão querer falar menos. E dá seu exemplo, dá o exemplo da vizinha, da amiga, da conhecida, acolhe muita pessoa, aquece muito o coração da pessoa, porque ela sente que ela não é um ponto fora da curva. Ela sente que ela não foi culpada, que aquilo não foi um erro dela, né? Que ela não procurou sofrer aquela violência. Eu acho que essa é a dica que eu tenho para dar para vocês mesmo e foi um prazer. Eu te pergunto mesmo que só de te ouvir e a palestra da Rubi e semana passada, a gente já se desarma, né? A gente está começando agora e aí, meu Deus, eu já perdi todas as estruturas aqui. E eu tenho medo de perder todas as estruturas com as minhas pacientes e não conseguir ajudar da melhor maneira possível. Por isso que eu queria essa dica de uma profissional para saber até que ponto devo me armar ou desarmar. Mas era isso. A Ana Canosa, que é uma sexóloga, ela me deu aula na especialização em São Paulo. Ela falou assim, que ela tenta não contar da vida pessoal dela para os pacientes, porque, assim, às vezes ela sente que muitos pacientes ultrapassam esse limite. Então, assim, quando vocês forem para a vida de vocês, gente, vocês vão perceber isso às vezes, né? De que há pacientes que a gente consegue se abrir e há pacientes que a gente não deve se abrir. Nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão tranquilo isso. E às vezes a gente se abre com algumas pessoas e as pessoas confundem essa relação. Realmente acontece. Mas, em geral, você percebe com os pacientes que você deve se abrir, sabe? Normalmente, os pacientes mais fechados são os que precisam de um pouquinho mais dessa doação sua para ele poder se dar um pouquinho. Então, assim, isso é uma coisa que não se ensina nos livros, que não dá para aprender, que realmente é do dia a dia, do contato, desse conhecimento que a gente vai adquirindo, viu, gente? Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma de verdade. Foi um prazer enorme. Me chama para falar de novo depois, se vocês quiserem conversar mais. Me chama no Insta, que tá tudo certo. Foi ótimo conhecê-los, viu? Muito obrigada, doutora Cássia, imensamente. Essa é a nossa última palestra do dia e do evento. Te agradecemos imensamente por tudo que você falou, né? Por reforçar tudo aquilo que a gente imaginava e coisas que a gente nunca tinha ouvido falar. Saber o protocolo assim certinho é muito bom. Muito obrigada imensamente. No chat, um monte de elogios. Foi uma palestra incrível. Muito obrigada mesmo e pode ter certeza que se tivermos os próximos eventos, você vai estar junto. Precisando, pode chamar. Beijo, gente. Beijo. Então é isso, gente. Não se esqueçam de preencher o check-out para poder garantir o certificado que emprestimos semana passada e o check-in de hoje também. Não se esqueçam, já está ali no chat. E é isso. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Chegamos aqui em 57 pessoas, eu acho que foi o máximo. Foi bem legal, assim, galera bem empenhada, só começou a sair agora no final. Muito bom, muito bom. Obrigada a todos.